A violência de gênero é definida como qualquer ato que resulte em dano ou sofrimento físico, sexual, moral e psicológico causado à mulher. Segundo dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, 77% daquelas que vivem em situação de violência sofrem agressões semanais ou diariamente. Em mais de 80% dos casos, os atos foram cometidos por homens com quem as vítimas têm algum vínculo afetivo. Que a gente identifica a violência quando tem violência física, né? Mas não é só essa violência que acomete as mulheres. Então tem as palavras, as grosserias, as ofensas que as mulheres sofrem, os gritos, né? A partir daí pode ter então as ofensas físicas, né? Que é o empurrão, o tapa, sei lá, e aí a violência mais séria mesmo, o estupro, que é uma coisa muito comum que as mulheres não se dão conta, né? Porque o estupro, o que é? Uma relação sexual que não é consentida. E aí também as mulheres têm que entender isso, de que isso é uma violência, que elas têm o direito a dizer não quando elas não querem. E também a violência patrimonial, por exemplo, o telefone celular que é invadido ou que é furtado, né? Para que ela não consiga ou ligar ou mandar mensagens. Então essas são as violências. O ciclo da violência é aquela história assim, primeiro as ofensas, né? Aí chega a agressão física e depois pede perdão. Não, desculpa, me exaltei, não era isso que eu queria, que não sei o quê, e aí a gente perdoa. Daqui a pouco vem outra violência, e aí novo pedido de perdão, perdoa. E aí vai indo, só que vai num crescendo, e cada vez a violência vai se tornando mais forte, e acaba com morte, né? Tem muitas mulheres que já perderam a vida na violência doméstica. Tanto é que agora foi promulgada a lei do feminicídio, né? E o que as mulheres dos movimentos de mulheres pretendem com isso? De que a morte provocada pela violência doméstica, ela seja reconhecida, ela seja vista. Não é uma morte a mais, um assassinato ou um homicídio a mais. É uma mulher que foi morta pela violência doméstica. Em Novo Hamburgo, o Centro de Referência Viva a Mulher registrou 331 atendimentos em 2014. Hoje, União, Estado e município atuam de forma conjunta para combater esse tipo de crime. O Estado ele pode combater de várias formas, né? Uma das formas é a criação de centros que recebam as mulheres, que acolham as mulheres e que façam com que ela compreenda que o que ela está vivendo é violência e que isso tem que acabar de alguma forma e que ela é um instrumento muito importante, ela, a mulher, é muito importante para acabar com o ciclo da violência. Mas nós temos as delegacias de mulheres, são delegacias especializadas que atendem só as mulheres e que são atendidas por mulheres, né, e que compreendem todo esse fenômeno da violência. Tem os juizados especiais que só atende a violência doméstica, né? E assim também tem casas, abrigo, que recebem as mulheres que são vítimas de violência, que não podem mais estar em suas casas e que não tem um outro lugar para ir. Então, o Estado receber e se responsabilizar por essas mulheres durante um período, né? E encaminhá-las, então, para trabalho, para escola, para que ela consiga sair da violência. As mulheres são atendidas aqui após passarem pela Delegacia da Mulher. Elas são orientadas a procurar o nosso serviço, pelos centros de referências da assistência social dos bairros que identificam também possível violência doméstica, elas encaminham para cá, pelo conselho tutelar. Então, num primeiro momento, elas são acolhidas, são ouvidas, e aí, junto com ela, nós fizemos um plano de que forma nós vamos agir para cortar essa questão da violência doméstica. Muitas mulheres ainda têm medo, mas eu sinto assim que existe a maioria das mulheres, elas estão buscando serviço pela primeira vez. Eu atribuo isso assim à rede que está muito mais preparada para atender essas mulheres. Então, o Centro de Referência Viva Mulher, ele existe há pouco tempo no nosso município,
Então, até ontem isso não acontecia, não se tinha esse espaço onde as mulheres elas são ouvidas, elas são entendidas. A gente entende que o problema da violência doméstica é um problema muito amplo, não é muito complexo, né? Não é só a vontade dela. Muitas pessoas julgam e não entendem, não compreendem o que prende essa mulher nesse relacionamento. Então, a gente entende que isso é um problema muito mais complexo do que querer ou não querer ficar nessa situação. O medo faz com que elas fiquem, a dependência financeira, a dependência emocional desse companheiro. Então, tem muitos fatores incluídos nesta relação. Há um ditado que diz: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Assistente social que acolhe aquelas que sofrem a violência doméstica discorda dessa afirmação. A gente mete a colher, sim. Nós temos essa obrigação de fazer alguma coisa. Então, quando a gente percebe que uma mulher está sofrendo violência doméstica, se não tem um contato com ela, para conversar com ela, a gente deve acionar a Brigada Militar, sim, quando se percebe que ela está sendo agredida. Quando a gente não faz isso, a gente fica do lado do agressor. E a gente tem que ter lado, a gente tem que acabar com a violência doméstica. Hoje eu estava num atendimento onde a moça me contou que a Brigada Militar foi acionada por uma vizinha e ela não pôde atender a brigada porque ela estava com uma faca no pescoço. Então, quem está de fora imagina que ela foi conivente com o marido e quis ficar, né? Então, é um problema muito mais sério. Se a gente sabe que existe violência doméstica, tem o Disque Denúncia, o 180, que essa pessoa pode fazer uma ligação, não precisa se identificar, ela vai estar ajudando com certeza essa mulher. Existe ainda um número muito grande, né, de violência, mas eu acredito sim que a Lei Maria da Penha ela veio para proteger as mulheres e ela vai ter o efeito sim. Estamos engatinhando a lei, é de 2006, muitos ajustes ainda estão sendo feitos, né? Mas eu acredito sim que a Lei Maria da Penha ela veio para contribuir de forma bem positiva para o fim da violência contra a mulher. Existe também o assédio moral, que ocorre no ambiente de trabalho. Geralmente, no centro de trabalho não tem violência física, mas tem a violência moral ou a violência psicológica. Vou te dar um exemplo, que as mulheres reclamam muito, não poder ir ao banheiro durante o turno de trabalho, né? Ou só pode ir uma vez durante o turno de trabalho. Bom, as mulheres, biologicamente, elas são diferentes, tem o problema da menstruação, a grávida que precisa ir mais vezes ao banheiro e não poder ir. Isso é uma violência moral, né? Mas não nos chega a nós. Quando chega, nós procuramos, atendemos, né? E procuramos encaminhar da melhor maneira possível para as mulheres. Embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha, ainda ocorrem no país mais de 4.000 assassinatos para cada 100.000 mulheres. Além de coibir a violência, as mulheres lutam por uma sociedade mais justa em que as pessoas, independentemente do seu gênero, tenham direitos iguais. Como é que tu tem que educar, né, teu filho? Primeiro tem que dar o exemplo em casa, né? Então a gente tem que educar às vezes o nosso companheiro na nossa relação, porque geralmente as crianças, e é meninos e meninas, não é só os meninos, né? Que na nossa relação não tem nenhuma relação machista, né? Por parte do nosso companheiro ou de nossa parte, assim como nós não podemos passar nenhum preconceito aos nossos filhos e ensinar que as pessoas são iguais, né? Tem homens e mulheres, mas as pessoas merecem tratamento igual, né? Merecem respeito igual e não deve, de hipótese alguma, ter qualquer diferença na sociedade, né? Ensinar que ele pode lavar louça, ele pode arrumar a cama, ele pode fazer os afazeres domésticos, que isso não lhe causa nenhum prejuízo. O machismo são todas essas práticas de imposição de um sexo pelo outro, né? E no caso do sexo masculino, do gênero masculino sobre o gênero feminino, né? Porque o machismo não é só homem e mulher. Nós podemos também termos uma relação e onde tem uma relação machista. Então, a imposição de um pelo outro, né? O feminismo, na verdade, é
a luta, né, para que a gente diga assim, somos pessoas, somos iguais uns aos outros ou umas às outras, né, e não pode existir, não deve existir opressão de uma pessoa sobre a outra, seja qual seja o seu sexo ou o seu gênero, né? Na verdade, o feminismo tem vários conceitos, mas eu acho que a gente entender isso, assim, e não é um contra o outro, né? O feminismo é isso, é a luta por direitos iguais, a luta por igualdade, e não é porque eu quero ser igual a um homem, não é isso, né? Eu quero ter o mesmo respeito que os homens têm, eu quero ter os mesmos direitos, né, que os homens têm. É a sociedade que ela é machista, né? E isso vem de muito tempo atrás, né? Há 80 anos atrás, nós não votávamos, né? Assim como as pessoas com problemas mentais não podiam votar, né, porque elas têm uma deficiência, as mulheres não votavam. E muitas outras coisas que as trabalhadoras rurais não tinham direito à aposentadoria, as empregadas domésticas, que a maioria é mulher, não tinham direito nenhum. Então, essas coisas que nós temos que mudar na nossa sociedade, e no Brasil e no mundo. Tem outras coisas que a gente pode ver em outros países, em função de sua cultura, de sua religião, quantas barbaridades que as mulheres sofrem por serem mulheres, simplesmente por isso.